dia, tudo bem, pessoal? Então, eu quero pedir desculpa pela demora para a gente iniciar sobre as falas de ansiedade, mas agora a gente vai falar aí uma vez por semana, tá? Então, para você que não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho 33 anos e eu sou diagnosticada com ansiedade desde os meus 17 anos. Eu casei com 16, com 17 anos eu já fui diagnosticada com ansiedade. E com 24 anos eu já fui diagnosticada também com pressão arterial. Eu, com 32 anos, fiz uma cirurgia de retirada da vesícula por conta da minha obesidade, que eu desencadeei também devido à ansiedade. Eu comia bastante. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a ansiedade, ela tem vários sintomas e geralmente você só percebe que você tem ansiedade quando você já tá num grau mais elevado, tá? É difícil você assumir que você tem ansiedade. Hoje a ansiedade, ela é considerada um mal do século. As pessoas têm vergonha de falar que são ansiosas, mas um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo é para falar que não é vergonha nenhuma você ser ansiosa em um mundo que estamos hoje, onde é tudo uma questão de urgência. Se eu olhar um pouquinho para baixo, é que eu tô olhando eu fiz aqui um rascunho para eu poder falar em temas para vocês, para mim ficar um pouquinho mais objetivo, tá bom? E também não é obrigação nenhuma você ser perfeita. Você pode, tá? Desmoronar às vezes, você pode chorar, você pode ter ansiedade, porque é do ser humano querer que a gente seja perfeito, né? O politicamente correto, e nós não somos. Aceite que você não é perfeito e que todos nós somos imperfeitos e sim, estamos em busca de ser melhores. Não melhores do que ninguém, mas melhores do que ontem. Vou falar os meus diagnósticos. Eu fiz aí um post de diagnósticos de ansiedade. Eu vou falar para vocês todo o diagnóstico que eu tenho. Eu tenho a fala acelerada. Desde criança, eu tinha e meus pais nunca perceberam, porque nos meus aniversários eu sempre caía, porque toda vez que tinha um aniversário, enquanto os amigos que eu não tinha chamado, todos eles não chegassem, eu corria, cada amigo que chegava e eu caía, eu sempre tava nas fotos lá, machucada, ou era o joelho, ou era alguma outra parte do corpo, eu tinha sempre que acabar em choro, porque era aquele desespero. Tudo bem que a criança, ela é um pouquinho ansiosa, é normal, natural da criança, mas o meu era demais. Então, eu sempre falei demais, eu sempre fui muito elétrica, só que naquela época, os meus pais não me diagnosticaram com ansiedade. E também, pais ansiosos, eles tendem a transferir ansiedade para os filhos. Um dos motivos para você se tratar. Se você é pai, se trate, porque você transfere a ansiedade para os seus filhos. E se você não é pai ou mãe e quer ter filhos, também se trate. Por quê? Porque a ansiedade, ela será transferida para o seu filho. É muito provável que seu filho seja ansioso porque você é uma pessoa ansiosa. Então, você está ensinando o seu filho a ser ansioso. Você vai desestabilizar o emocional do seu filho. E a ansiedade, ela, como eu falei para vocês, quando ela é percebida tardiamente, ela pode levar você à depressão. Não é o meu caso, eu não tive depressão, mas eu conheço pessoas que só descobriram que elas também tinham ansiedade quando elas já estavam em depressão. E depressão, gente, ele é um grau de tristeza, né? Como eu falei para vocês, quem tem ansiedade, eles vivem muito no passado, muito no futuro e muito pouco no presente. Eles vivem remoendo o passado, muito. A vida deles é remoer o passado e querer fazer o futuro. Só que quando eles só remoem o passado e não tem mais motivação para construir um futuro, eles entram em depressão. Tá? Então, esse é um dos motivos que você tem
que se tratar. Eu falo também com as mãos. Eu acho que isso também deve ser ansiedade. Eu vou perguntar pra minha psicóloga, porque eu nunca perguntei. Por exemplo, um dos meus sintomas é que eu quero abraçar o mundo. Eu tinha muita dificuldade em dizer não. Hoje eu digo um pouco mais. Mas eu sempre quis abraçar o mundo e fazer tudo, tudo. Querer dar conta de tudo. Só que você não é uma máquina, né? Então não adianta você querer abraçar o mundo, que isso piora a sua ansiedade. E isso é uma qualidade, entre aspas, da pessoa ansiosa. Aquela empresa que gosta daquele funcionário eficientíssimo, só que aquele funcionário ansioso, que abraça o mundo, que para a empresa tá excelente, em vez de pagar 10 funcionários, paga um. Cuidado, tem que ver se realmente você é eficientíssimo ou se você é ansioso. Eu tenho bastante falta de ar, principalmente quando eu estou em crise de ansiedade. Dor no peito quando estou em crise de ansiedade. A fala acelerada e sensação de tremer. Às vezes tenho sensação de tremor na mão, às vezes na pálpebra. Tudo isso, as pessoas falam que isso é estresse. Sim, também. Mas é o diagnóstico de ansiedade, tá? O que me ajuda para esses 4? Você fazer um exercício físico. Para mim, ajuda bastante. Roer as unhas, ó. Eu fiz a minha unha na minha manicure e eu já roei. Então, é difícil de eu deixar a minha unha crescer se eu tiver passando por alguma coisa que está me deixando ansiosa. Por mais que eu me trate, eu ainda roo as unhas. Eu me pego roendo as unhas. Ah, mas eu só tenho a mania de roer a unha. Por que você rói a unha? Tudo tem um motivo, gente. Ninguém desenvolve uma mania pelo simples fato de ter esta mania. Agitação de pernas e braços, principalmente quando estou em uma sala de espera. Eu agito muito a minha perna, agito muito o meu braço. Aquela sensação de irritabilidade, além de eu ser realmente, eu me irrito com facilidade, isso é uma... Como você tem um pensamento acelerado, então você acha que todos deveriam ter o mesmo pensamento acelerado que você. Então você tende a se tornar uma pessoa mais irritadiça. Isso é um defeito da pessoa ansiosa. Enxaqueca, devido a ter muitas preocupações, você tem muitos sintomas, pelo menos eu tenho, muitos sintomas e muitos graus de enxaqueca, que é aquela enxaqueca que você não aguenta nem abrir os olhos. Então, eu tive que fazer até tratamentos para enxaqueca, até descobrir, né? Por isso, foi um dos motivos que eu descobri a princípio, que quando eu era criança, na época, não era ansiedade e sim... Eu tinha eletricidade, né? Eu era uma criança elétrica. Eu tinha que tomar chá, várias indicações para eu poder ficar mais calma. Insônia. Você tem vários graus de insônia ao longo do mês, né? Atrapalhar o seu sono provoca irritabilidade. Então, cada coisa, ela vai provocar em você uma outra coisa que vai prejudicar a sua saúde. Né? Então, a insônia, ela provoca a sua irritabilidade, ela vai te provocar enxaqueca, ela vai te provocar muitos outros fatores. A preocupação excessiva, desculpa, eu tô passando de mão em mão aqui, porque tá dando meu braço, porque eu não tenho um tripé, vou ter. Preocupação excessiva, né? Você tende a se preocupar muito, e muitas das vezes a preocupação que você tem nem acontece. É legal você ter um certo grau de preocupação, sim, mas não aquela preocupação excessiva. É uma pessoa nervosa, né? Porque como você tem tudo acelerado dentro de você, você se torna uma pessoa nervosa. A calma para você é uma questão de equilíbrio, de controle. É por isso que eu falo que os exercícios de respiração me ajudam muito. Fazer a meditação, para mim, é uma coisa essencial. Tem dia que eu tenho que fazer o exercício de meditação de manhã e à noite, porque senão eu não mantenho o meu equilíbrio. A meditação me mantém mais calma durante o dia. Então, ela me dá aquela sensação de conforto, para eu ficar confortável, para ter paciência com as pessoas. Aliás, não seria uma paciência, né? Para eu não me irritar mais facilmente com as pessoas.
Tem aquele, eu fico muito, meu medo é constante. E às vezes medo sem cabimento. Medo do meu marido morrer, medo da minha mãe morrer, medo do meu pai morrer. Esses medos que não faz tanto sentido você ter esse medo constante, né? Até porque eu me tornei uma pessoa estoica depois de várias palestras e várias coisas que eu fiz. É uma coisa que você tem que aceitar. Se é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida, é a morte. Todas as outras coisas são incertas. Então, para o ansioso, as outras coisas, o que você não tem controle é o que te gera ansiedade. Por que você está gerando ansiedade por medo da morte? Só porque você não sabe quando ela vai acontecer? É exatamente por esse motivo que as pessoas estoicas, elas vivem o momento presente. Porque a morte é uma coisa incerta. Então, antes que ela chegue, você faz as coisas para você não ter um remorso, porque é a única coisa certa. Você sabe que a sua mãe vai, o seu pai vai, o seu marido pode ir. Então, é uma coisa para você aceitar, para você não desencadear uma depressão. Então, se você não vê sobre o estoicismo, se você também tem o medo constante da morte, que é uma coisa que eu tinha muito, que eu venho trabalhando bastante, me ajudou muito. Hoje, para mim, a morte é uma coisa que eu trato muito mais naturalmente. Eu chorava, tinha noite que eu chorava com medo de perder medo de ficar viúva, gente do céu, medo da solidão. Nossa, eu quase entrava em depressão. E é uma coisa que você não precisa chorar, é uma coisa que não aconteceu, né? Então é um medo excessivo. E foi por esse motivo que eu me tornei uma pessoa estoica. Isso não tem nada a ver com religião. Aos religiosos que tem aquele negócio de que religião, eu tenho a minha religião e estoicismo não tem nada a ver com religião. Tem métodos alternativos na nossa vida que nos ajuda de várias outras formas, assim como palestras, assim como pastores que falam sobre gestão emocional. Então existe muito essa questão de você ter preconceito sobre um pastor, sobre um padre, sobre uma religião, sobre uma forma de viver. Os monges, por exemplo, a meditação, a forma com que eles vivem. Então, assim, gente, a gente tem que procurar de cada pessoa uma coisa legal e útil e que isso não vá abalar a sua religião. Tá? Então, se você é de alguma outra religião, saiba que o estoicismo, se você quiser conhecer um pouquinho mais, ele não tem nada a ver com religião. Além disso, a sensação de que algo ruim vai acontecer, ela é muito constante. Só que aí falar sobre isso vai ser num outro dia. Tudo isso eu tô falando um pouquinho de cada coisa, depois a gente entra ali em conjunto. Se você se identificar com alguma dessas coisas, você fala aqui embaixo, tá? Porque o que que acontece? Existe aquela coisa que tem a ver com ansiedade, existe aquela crença que é uma crença limitante, que é aquela crença de que você não merece. Então, quando acontece uma coisa boa na sua vida, você já fica esperando a coisa ruim. Então, tem que ver se você não tem uma crença limitante, que você não merece que coisas boas aconteçam na sua vida, ou se realmente você tem aquela coisa da ansiedade, que é sempre aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso acontecia muito comigo com o meu medo constante. Então, eu sempre tinha a sensação de que algo ruim vai acontecer. Quando meu marido fez a cirurgia, quando meu marido ficava com febre, então eu sempre tinha a sensação, ele melhorou, ele vai ficar doente de novo. Eu tinha aquela preocupação excessiva com a saúde, né? O medo das pessoas que eu amo adoecer, então era aquela, né, sensação de que sempre algo ruim vai acontecer. Sabe, ai, será que minha mãe tá bem? Ai, será que meu pai tá bem? Ai, será que... Entendeu? Então, essa você tem que parar e prestar atenção, se não está demais. É aquele que a nossa mãe sempre fala, tudo que é demais não é bom. E também tem aquilo que eu não consigo lidar, que é o que eu trabalho bastante, a sensação de falta de controle. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e eu tenho que ter o controle de tudo. Aí vocês vão me dizer, né, os que gostam de horóscopo, que tem a ver com o meu signo, que eu sou de touro. Touro gosta das coisas dentro do controle, touro gosta de estar no controle da situação, né? Touro gosta de mandar, é o que as pessoas falam, mas não é. É que por eu ser uma pessoa ansiosa, quando eu estou fora de controle,
eu me sinto desequilibrada. Então, eu preciso que a situação esteja sob controle na minha mão para eu poder me sentir, ok, estou em equilíbrio. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando com constância. As coisas não precisam ser perfeitas, as coisas podem ser boas. Antes de eu fazer esse vídeo aqui para vocês, eu fiz acho que uns 300 vídeos também, por isso que atrasou, né? Por quê? Porque para mim o vídeo tinha que ser perfeito, mas o vídeo vai ir pro IGTV. Então nem todo mundo é obrigado a assistir meu vídeo. Se eu conseguir através desse vídeo ajudar uma, duas pessoas, para mim tá excelente. Eu não tô ganhando nada com isso. O único objetivo do vídeo é ajudar quem passa pela mesma situação do que eu, porque tem tantas outras coisas ruins que tem na internet, por que não fazer uma coisa boa? Como eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, essa sensação aí, né, de falta de controle, pra mim, é uma coisa que passa, que pega bastante. Olha quantos sintomas de ansiedade eu tenho. Imagina você, se você for diagnosticar todos os sintomas de ansiedade que você tem. Então, se você não passa com psicoterapeuta, se você não passa com psicólogo, imagina o descontrole emocional que causa em você. Imagina o que não faz. Você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, você é uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente. Isso não faz bem para você. Então, por isso que a gente tem que se ajudar um ao outro. Saber que eu também tenho. Eu procurei ajuda e isso amenizou para mim. Hoje eu tenho uma vida mais natural possível. Ainda não sou perfeita, tenho muitos dos sintomas, tenho milhões dos sintomas ainda. Olha aqui, tô falando para você. Tá? Vai ter dia que eu vou falar só sobre um inteiro para vocês terem noção, sim. Hoje eu tô pincelando cada um, mas para você ver que isso faz mal, procure ajuda. E o desequilíbrio de pensamentos. Isso é normal para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai se pegar pensando em alguma coisa e de repente aquele pensamento vai. Como tem pessoas que não pensam, mas para quem é ansioso, tem o desequilíbrio de pensamento. E principalmente aqueles pensamentos que te causam uma ansiedade. No meu caso, esse desequilíbrio de pensamento me levava a comer. Então, esse desequilíbrio de pensamento baixava a minha serotonina, é uma coisa assim. Baixava e eu queria comer. Às vezes é salgado, às vezes doce, a maioria das vezes doce. E isso foi elevando quando eu me vi com 125 quilos. Eu tive que fazer uma dieta, eliminei 23 quilos, isso é uma coisa para um outro vídeo. Então, para você ver que cada fator, ele abala a sua saúde, o que me levou à obesidade. Ainda sou obesa, menos eliminando 23 quilos. Eu preciso eliminar mais uns 25. Tudo isso devido à minha ansiedade, tá? Então, além do desequilíbrio de pensamento, eu vim falar para você que recentemente, só para finalizar esse vídeo, eu conversei com uma amiga, que é o meu tópico aqui final, e ela foi diagnosticada com ansiedade. E ela era uma pessoa muito calma, ela trabalhou comigo na Fidelity e tudo mais. E eu queria falar para vocês que às vezes a empresa que você trabalha, o ambiente da empresa que você trabalha, ou às vezes até mesmo o seu chefe, ele pode desencadear em você a ansiedade. Nós vivemos em um mundo onde pessoas, elas são tratadas às vezes como máquinas, né? Às vezes você é demitido de uma empresa porque você foi substituído por uma pessoa que faz seu serviço, ele trabalha por 10. Não tô falando que é errado uma empresa, tem muito desvio de função, você fazer 10 coisas, não tô falando que é errado. Sim, se o funcionário está ocioso, a gente é um ser humano, né? Nós não podemos ser egoísta. Então, se um funcionário está ocioso, nada mais justo, né, do que fazer outros serviços, compartilhar de outras informações. Isso é útil até para você. Você vai ter experiências com outras coisas, você não vai ficar ocioso, né? Seu dia vai passar mais rápido. Então, isso é muito legal. Só que muitas empresas, mesmo você não tendo tempo, eles sugam você. Eles exigem demais de você. Eles pressionam você de uma forma que não é saudável. Eles desencadeiam em você a ansiedade. Então, tem que ver o que levou você a ser uma pessoa ansiosa. No caso dessa minha amiga, foi o ambiente de trabalho. Então, às vezes, compensa aonde você está trabalhando a sua saúde. Não tô falando para você numa época de pandemia, pelo amor de Deus, eu vou sair do meu trabalho. Não.
mas procura um outro emprego. Porque se esse emprego está prejudicando a sua saúde emocional, pelo amor de Deus, existe vários outros empregos. Eu acho até que tem muitas empresas, principalmente as empresas multinacionais, que os patrões eles não estão aqui. Os patrões eles estão em outro país ou às vezes em outro estado e eles não estão vendo de perto seus funcionários. E às vezes o seu ambiente de trabalho ele prejudica você. Aí você tem que ver, você está se fazendo de vítima, você quer que o seu chefe faça o que você quer ou não? Realmente esse chefe está te pressionando de uma forma que está te desencadeando ansiedade, tá? Então você pode procurar ajuda profissional, como eu procurei, um psicoterapeuta, um psicólogo e saiba, eu tenho os mesmos sintomas que você. Eu vou fazer um outro vídeo pra gente falar apenas um dessas coisas. Aí, se vocês quiserem votar, qual desses sintomas que eu tenho, vocês querem que eu fale primeiro? Aí a gente faz um vídeo só falando daquele sintoma, tá? Desculpa pelo tempo de vídeo, então por hoje a gente vai falar sobre isso, que é uma das coisas que eu tenho, e a importância de você se tratar, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.